Se você quer saber quais são as maneiras possíveis de você ter um rendimento passivo com as suas Ethereums através de deixar elas num stake, eu vou explicar quais são as possíveis maneiras de fazer isso e dar uma opinião sobre cada uma delas ali, porque existe mais de uma maneira de fazer isso. Então é um negócio bacana porque você vai ver um pouquinho de Ethereum caindo ali, acho que diariamente na sua carteira de criptomoeda, e é uma forma de você ter um dividendo sintético, podemos dizer assim, né, de aumentando tua posição naquela determinada cripto. Primeiro, você precisa saber que, além do Ethereum, existem outras moedas que fazem isso, certo? Toda moeda Proof of Stake pode fazer isso, então Solana faz isso, Cardano faz isso, Polygon Matic faz isso, outras moedas fazem isso, eu não vou citar todas aqui. E agora vamos trocar uma ideia aqui sobre as diferentes maneiras de fazer que existem no Ethereum. Nem todas essas maneiras existem nas outras, beleza? Mas antes, vou pedir um favor para você. Por gentileza, se inscreva nesse canal aqui, que meu nome é Luiz Augusto e aqui no Já Invisto eu abordo temas relacionados a cripto, investimento, dinheiro e outras coisas. Então vamos combinar assim, você se inscreve, se você não gostar do conteúdo, achar que não agregou, você pode se desinscrever no final e me deixar um dislike, tá bom? Mas eu só tô pedindo para você dar o like não, se inscrever, só se inscrever, antes da gente continuar. Então, bora lá. Mas antes, para explicar para todo mundo aqui, nivelar o conhecimento, bem rapidamente, o que é um Proof of Stake, o que é fazer o staking? Basicamente é quando você pega teus Ethereums, você loca eles, você bloqueia eles lá numa conta e você se torna um validador da rede, um validador da blockchain. Então, enquanto você for um validador dessa rede, você deixa os teus Ethereums travados e você tem a opção de validar o próximo bloco daquela blockchain, de ver se aquilo lá está correto, ver se uma transição foi feita da maneira correta. E daí isso precisa ser processado por você, certo? Tem toda a parte computacional que é complicada de deixar isso. E se, beleza, você validou, outra pessoa validou, todo mundo validou e disse, tá todo mundo no consenso, tá certo, é liberada aquele próximo bloco. E cada pessoa que trabalhou nisso, que fez o consenso dessa próximo bloco da blockchain, nesse caso da Ethereum, vai receber um percentualzinho ali, uma recompensa. Uma recompensa de certa forma de mineração ali, né, de ter colocado aquele próximo bloco na blockchain e também das validações daquela taxa que você paga quando transfere. Sabe quando você tem que transferir um Ethereum para alguém e daí vem aquela taxa, aquele gas fee, aquele negócio? Aquilo dali vai para os mineradores, é distribuído para as pessoas que validaram a transação e falaram que estava certa. Ah, mas daí eu posso se dar uma despertinho e dizer que, na verdade, essa transação não foi para aquela carteira, foi para essa minha carteira. Se você fizer isso e você for pego, e desculpe, mas você vai ser pego, você não pode fraudar isso, porque você vai dizer que aquilo dali não é verdade. E outras tantas pessoas vão validar aquilo dali, vão dizer, ó, que esse cara tá mentindo. E daí vai ser só você falando uma coisa contra todo o resto, dizendo, aquele bloco ali foi aquela pessoa, aquele validador não tá falando a informação correta. O que vai acontecer? Lembra que eu falei que você tem uns Ethereums que tem que ficar bloqueado no Node ali, um bloqueio, para você ter essa opção de se tornar um validador no Proof of Stake, você vai perder um percentual deles. Então, toda vez que você fizer uma informação e a informação for errada, você enviar uma informação errada de validação, a própria blockchain do Ethereum vai te tirar um pouquinho daqueles Ethereums que você deixou lá bloqueados. Então, isso cria uma certa segurança, certo? Porque se alguém fizer uma coisa errada e for pego, e geralmente vai ser pego, se não todas as vezes, mas vai ser pego, ele vai perder a moeda dele. Então ele está colocando o negócio em risco, está colocando dinheiro em risco, a fim de validar o negócio e dizer que aquilo está certo, beleza? Então, uma explicação bem rápida do que é Proof of Stake. Bem, a primeira maneira de você fazer isso é você sozinho fazer tudo. Então você se torna um validador. O que você precisa fazer? Primeiro, o Ethereum, existe um bloqueio ali que você tem que ter no mínimo 32 Ethereums para poder bloquear elas e se tornar um validador. Então, cara, 32 Ethereums numa cotação mais ou menos de hoje dá próximo de 262 mil reais. Não é todo mundo que tem, é difícil. Então tem essa barreira de entrada, né? Qual que é a segunda coisa que tem para poder dificultar um pouco? Conhecimento técnico. Você vai ter que preparar um computador para poder rodar esse algoritmo, para poder validar o algoritmo da blockchain, configurar a carteira, e você precisa garantir que esse computador nunca desligue, porque se você for solicitado de fazer uma confirmação da blockchain e o teu computador caiu, ficou sem internet, alguma coisa, você vai ser demeritado. Se eu não me engano, você não chega a perder parte do teu Ethereum que você colocou lá bloqueado, mas você vai ter uma recompensa menor, porque você deixou passar aquele dali, certo? É diferente você
enviar uma informação falsa de não enviar uma informação. Se você não enviar, você não é penalizado. Se você enviar uma informação falsa, dá problema. E a recompensa que você vai receber pelo fato de estar validando aquilo dali, em criptomoeda a gente chama de APY, que é na verdade um percentual de incentivo ali, um dividendo, um percentual de lucro, certo? Mas é mais ou menos um percentual de dividendo que você está recebendo. O APY, ou APY, ele varia com o tempo, dependendo de como está a demanda da rede e outros fatores. Mas hoje ele está em 6,26 para quem é validador. Então, para quem faz tudo sozinho, tem os 32 Ethereums bloqueados e configurou o computador, está recebendo hoje, em média, 6,26% ao ano. Então, se você tem 100 moedas de Ethereum e faz isso daí, isso se mantém por um ano, você vai terminar o ano com 106,26 moedas de Ethereum. Porque você é pago em Ethereum também, né? A segunda maneira que você pode fazer isso, que já fica muito mais simples, é em vez de você ser um validador, você contratar um serviço de validador por serviço. Ficou meio estranho, mas é Validator as a Service. Então, existem algumas empresas que elas facilitam esse caminho para você. Imagina que você não quer aprender, você não quer configurar um computador ou então comprar um servidor na Amazon que tem um uptime alto. Então você quer terceirizar isso. Você só tem os 32 Ethereums e você não quer ter a dor de cabeça de toda a parte de TI, não sabe fazer isso ou não quer se expor a esse risco. Então você pode contratar uma empresa para fazer isso. Existem algumas empresas, eu vou citar duas delas aqui, tá? Que é a Kin e a Rocket Pool, mas existem outras. E a Kin e a Rocket Pool, obviamente, elas vão cobrar um pouco por isso, né? Como é que elas cobram? Elas vão cobrar um percentual do teu lucro. Então você já não vai ter mais os 6,26%. Em média, esse valor chega em 5,8%, 5,9% ao ano. Então é um pouquinho menos e você se livra bastante dessa dor de cabeça da parte técnica. E aqui tem outra parte que é legal. Algumas dessas empresas, elas já não necessitam que você tenha os 32 Ethereums. Então elas podem requisitar, de acordo com a tecnologia delas, que eu não sei explicar a fundo, mas algumas elas conseguem fazer você tendo metade disso. Em vez de 32, ter 16 Ethereums. E daí a gente já está falando ali de 128, 130 mil reais. Mesmo assim é alto, mas já é menos do que você rodar o Node sozinho, né? Então, a Kin, se eu não me engano, ela permite você fazer com 16 Ethereums. E a Rocket Pool, eu não sei se eles já liberaram, mas eles estavam trabalhando para poder prestar esse serviço para uma pessoa que tivesse somente 8 Ethereums. Então, provavelmente eles devem pegar 4 pessoas diferentes, fazem por alguma coisa ali de essas 4 pessoas, cada uma com 8 Ethereums, dá os 32 e consegue rodar o Node. E eles têm um percentualzinho de comissão deles. Eu acho interessante esse método, porque por mais que você tenha toda a expertise de saber configurar todo o negócio, você manter um computador rodando e conectar na internet 100% do tempo tem um custo e tem uma dor de cabeça. Então, na minha opinião, esse é um jeito bem interessante de trabalhar. Claro, tem o risco da empresa, algum problema, mas, no entanto, muito importante, as moedas ainda são mantidas na sua custódia. Você não precisa enviar a moeda para eles, ela fica na sua custódia, na tua carteira, entendeu? Inclusive, a Kin, ela é recomendada pela Ledger, que é uma carteira de criptomoedas, é qual eu uso, na minha opinião, eles são os melhores do mundo e os mais seguros para você armazenar as suas criptos. Então, eu ainda vou fazer um vídeo explicando bem a fundo isso daqui, mas se você tem um certo valor, vale muito a pena. E, cara, eles são o estado da arte em termos de segurança, e se eles estão recomendando, para mim isso pesa muito. E, inclusive, se você quiser comprar uma Ledger, eu vou deixar meu link aqui embaixo, que você comprando através desse link, você vai receber um voucher de alguns dólares em Bitcoin. Normalmente a promoção é de 10 dólares, que comprando a carteira através desse link, só desse link, você vai receber esse bônus de equivalente a 10 dólares em Bitcoin, beleza? A terceira maneira de você conseguir fazer staking das suas Ethereums é através de Liquid Staking. E aqui, existem algumas empresas que fazem isso. Existem várias empresas que fazem isso. Eu vou citar as duas que eu acho as principais, as mais conhecidas, que é a Lido, que ela... Primeiro, deixa eu explicar como é que funciona isso, né? Então, eu vou usar a Lido como exemplo, mas as outras funcionam todas assim. Você envia a tua moeda para essa empresa e ela vai te dar um recibo de equivalência daquela moeda. Então, você envia meio Ethereum, ela vai te dar um recibo de meio Ethereum. E ela vai fazer todo o processo dela interno de
juntar esses vários Ethereums e criar um node dela, entendeu? Então ela trabalha como um validador e você recebe um recibo dessa moeda. E também é remunerado da mesma maneira. Só que como eles têm todo esse processo de receber a moeda, manter as moedas em custódia, criar tudo o sistema, o node, eles cobram um pouco mais. Então, por exemplo, a Lido, ou Lido, acho que é a Lido. A Lido, eles têm um percentual de retorno agora de 3,9% anualizado. Então é isso que você vai receber fazendo o liquid staking na Lido. A grande vantagem desse método, para mim ele tem algumas desvantagens, porque você não fica com a tua moeda, né? Eu vou fazer um vídeo mais detalhado ainda sobre esse tema. Quando fizer esse vídeo eu vou deixar ele num card aqui em cima. Mas a grande vantagem é que você não tem um mínimo de Ethereums que você tem que ter para enviar. Então, por exemplo, digamos que um investidor menor, um investidor assim, que não tem para poder criar um node, ou não tem 60, 70 mil reais ali, que é os mínimos de 8 Ethereum que é necessário ali com a Rocket Pool para poder criar o node, ele pode pegar e enviar meio Ethereum para a Lido e vai fazer o staking em 3,9% ao ano, né? Se compensa, aí eu já não sei, porque eu acho que fica muito arriscado você ter o recibo. Mas a Lido é uma provedora para quem queira pesquisar um pouco mais. E a outra provedora que eu acho mais interessante é a própria Binance. Então a Binance ela também tem o derivativo de... Derivativo não, o recibo de Ethereum deles, que é o... Não, como é que é o... BETH, que funciona da mesma maneira. Então você pode entrar na Binance lá, compra seus Ethereums e vai lá na parte de Earn e consegue aplicar eles para o staking. Então, todo dia você vai receber um percentual que ao longo do ano vai dar 3,9%. Na verdade, a Binance é até um pouco mais. A Binance, hoje, ela está oferecendo 4,25% ao ano. Veja que todos esses percentuais que eu coloquei, quando você for acessar o site ou você quiser procurar um pouco mais, eles vão estar diferentes, porque todos eles vêm da demanda que a rede está tendo. Então, uma demanda alta de Ethereum, com a rede sendo mais movimentada, essas recompensas vão estar maiores. Então, elas nunca vão estar a mesma coisa, entendeu? Mas uma foto desse momento são esses valores que eu estou te passando. Para você que não tem conta na Binance, o link também de criação está aqui embaixo, que também recebe alguma comissão ali usando o meu link. E se você quiser saber por que a Binance é mais segura que a Lido, dá uma olhada nesse vídeo aqui, que eu explico por que a Binance é uma opção de corretora centralizada muito segura.